Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um MJ e olha só que satisfação poder entrar na sua casa mais esta noite e trazer essa programação que tem abençoado muitas pessoas. Tem sido parado ali na porta da sede, onde as pessoas têm falado daquilo que Deus tem falado ao coração delas, ministrado ao coração delas e também agradecendo por uma programação que tem ajudado elas a encontrar mais o Senhor e também a receber mais da presença de Deus. Antes de falar com a nossa convidada, apresentá-la para vocês, eu gostaria de chamar a Vitória. Muito boa noite, Vitória, tudo bem? Boa noite, pastora Alain. Boa noite aos amigos de casa. Gente, bem-vindos a mais um MJ. Como sempre, é um prazer. O pastor está comentando das pessoas parando a gente. É muito gratificante ver o que o Senhor tem feito na vida de vocês, ver que, de alguma forma, Ele tem trazido alegria e bênção para casa de vocês. E a gente não está sozinha, né, pastor? Exatamente. Quem é a nossa convidada hoje? Olha, gente, hoje a gente está com uma convidada muito especial. Tem bastante história para contar e muita música também para cantar. Com certeza. Que é a Vanessa, que está aqui com a gente. Muito boa noite, Vanessa. Boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, gente, ó, vai ter bastante história aqui, né? Além dos lançamentos, além das músicas, a gente também soube de muitas aventuras que o Senhor levou ela aí pelo mundo afora. Então, eu creio que vai ser uma bênção. Fique com a gente até o final, em nome de Jesus, que você será abençoado. Com certeza. Então, já vamos de música, né? Já vamos ouvir um pouquinho e preparar também o nosso coração para aquilo que a gente vai receber e conversar também e que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Cantar ao Senhor em nome de Jesus. Não está nada fácil se manter de pé. As circunstâncias tentam roubar sua fé. Parece que as muralhas são intransponíveis e a probabilidade é de não dar certo. Teu barco é tão pequeno nesse oceano. O medo se aproxima para frustrar seus planos. As ondas da incerteza começam a surgir, te influenciando a desistir. Mas eu digo, não desista, o meu lema é seguir em frente. Estou contigo nessa guerra, e essa guerra você vence. No meu dicionário não existe a palavra impossível. Quando eu tomo a frente, é para resolver. E o que você precisa é simplesmente crer. Eu duvido alguém te contar que um dia eu perdi. Eu sou invencível. Você já tentou e não conseguiu, mas agora sou eu. Você já lutou com as suas forças e quase perdeu. Agora sou eu que assumi a guerra só pra te mostrar que sou soberano e agindo eu quem impedirá. Agora sou eu que aplano as montanhas pra você passar. O caminho é longo, mas estou contigo, vamos chegar lá. Já tracei a rota do barco e tenho a melhor direção. Agora sou eu que estou no comando da situação. Agora sou eu. Se eu fosse você, confiava mais, eu sou o teu Deus. Eu nunca errei, nem abandonei na prova os meus. Se eu fosse você,
Glória a Deus, glória a Deus. Olha, que louvor abençoado nós ouvimos aqui. Eu acho que se a gente conseguiu prestar bastante atenção na letra, muitas bênçãos a gente recebeu, principalmente pela questão de ter esse comprometimento de estar na presença de Deus, independente da circunstância em que a gente está passando. E essa aliança com o Senhor é que nos fará vencer as batalhas. E eu gostaria já de começar essa parte de perguntas, né? Perguntando a você, como foi a sua caminhada até chegar aqui com o Senhor, o que você viveu com o Senhor, a história, né, da Vanessa com o Senhor Jesus, não só como uma cantora, adoradora, sabe, mas a Vanessa filha, a Vanessa, sabe, que tem a vida dela hoje e tudo aquilo que você pode falar pra gente do seu testemunho. Pastor Alan, eu comecei desde muito criança, com 3 anos de idade. Meus pais, eles não eram convertidos ao cristianismo. Então, próximo à minha casa, abriram uma igreja bem pequenininha, bem simples. E lá tinham várias crianças cantando, né? Então, um dia minha mãe descuidou do portão aberto. Então, eu corri para dentro da igreja. E minha mãe falou que quando ela viu aquela cena, ela ficou muito apavorada. Ela falou, vou ter que entrar dentro da igreja de crente, que ela falava assim, vou ter que entrar para poder buscar a Vanessa. E nisso os irmãos começaram a evangelizá-los, né? Minha mãe, meu pai. E sempre me convidavam para participar do culto das crianças, me davam oportunidade para cantar. Então, depois de um tempo que eles foram evangelizados, passou a servir ao Senhor. Então, eu e minha casa passamos a servir ao Senhor. Então, eu tinha de 3 para 4 anos quando isso aconteceu. Então, eu comecei na área mesmo do louvor desde muito cedo. Com 7 anos, o pastor ele me deu a oportunidade para ser regente do grupo de crianças, juntamente com uma outra irmã. Então, era bem bacana. Eu tenho lembranças, né, de 7, 8 anos. Então, começou desde muito cedo. E eu sempre tive o sonho de gravar um CD. Eu via muitos, né, aqueles CDs que tinham aqueles encartes muito bonitos, com o nome atrás dos compositores. Então, eu ficava, nossa, quando que vai chegar a minha vez? Eu quero muito gravar. E naquela época era tudo muito difícil, não é igual hoje, que a gente consegue gravar um single, né? Naquela época tinha que ser 10 músicas. Então, com 19 anos que eu consegui gravar o primeiro CD, né? Debaixo de muita luta, financeiramente falando também. Então, foi tudo muito cedo que eu iniciei. Mas a parte profissional, né? Foi a partir de 19 anos. Dentro disso, você falou que tudo se iniciou muito cedo na questão de encontrar Jesus, com 3 anos fugindo, assim, fugindo do portão, entrando na igreja. Dentro disso, depois, com 7 anos, já estava regendo, né, o coral das crianças ali na igreja. Tem essa questão de liderança, tem essa questão, sabe, do pastoreio, assim, do cuidado que você teve que ter, também teve com tudo que aconteceu na sua vida. Mas eu achei interessante você falar que toda a sua história, ela foi, por exemplo, até o gravar o CD, né? Ela foi gerada através de vou colocar assim, de uma dificuldade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente imagina que hoje, porque tudo é no streaming ou coisas assim, você só grava de casa mesmo, bota lá a IA e ela vai cantar, ou ela vai pegar, enfim, a letra, vai fazer os beats certinhos e vai dar o jeito de fazer. Só que é uma época em que era muito custoso você chegar num estúdio, você tinha que pagar o estúdio, você tinha que acertar com os músicos, você tinha que fazer uma pancada de coisa, além da letra, para chegar e fazer a gravação. Então eu imagino quantas vezes talvez você orou ao Senhor pedindo a Ele a oportunidade de entrar ali, de chegar no estúdio, de poder
mostrar o dom e o talento que ele já deu para você e liberou sobre a sua vida, para que você possa ser voz para outras pessoas também. E quando você estava falando isso me chamou muita atenção, porque nós estamos vivendo uma outra fase do mundo, né? Onde tudo é muito aqui digital. Meu celular, eu falo com fulano em outra parte do planeta e tal, mas alguns anos atrás não era assim. E essa dificuldade é que talvez deu a intenção de você trabalhar nesse seu sonho, no sonho que Deus colocou no teu coração, de insistir, sabe, de realmente viver por uma palavra que o Senhor liberou sobre o seu coração. Dentro disso, aí vem a minha pergunta, qual foi a questão mais, eu acho que, não vou dizer difícil, mas que mais deu trabalho para você, para que você pudesse viver esse sonho? E quando digo trabalho, é talvez, poxa, pastor, eu tive que me esforçar mais, às vezes as pessoas não acreditavam no meu sonho, no talento que eu tinha, então eu tive que crer mais do que eles estavam dizendo, algo nesse sentido. Sim, pastor, eu acredito que a parte que naquela época era muito mais difícil é porque eu vi só as flores antes de gravar o CD. E depois vieram alguns espinhos, né? E bastante. Eu tinha que fazer tudo sozinha, as agendas, né? Várias pessoas naquela época convidavam eu, vem cantar na minha igreja tal dia. Eu ia em uma, duas, várias. Depois, quando você grava um CD, aquelas pessoas sumiram. Por quê? Porque eles pensam o quê? Nossa, esse cantor tem CD, agora eles vão pedir para vender os CDs. E a gente pedia mesmo. Pastor, vende 10 CDs na sua igreja, 5 CDs e tal, porque era feito de 1000 unidades. Então, você tinha que terminar aquele 1000 para depois conseguir pedir mais 1000. Sim. Então, era só de 1000 em 1000. Não tinha como, tipo, 50 CDs, 100 CDs. Então, você ficava com aquele monte de caixas em casa e aquilo te dava muito desespero. Tipo, como que eu fiz todo esse investimento? Eu preciso vender esses CDs. Então, começou a dificuldade por essa parte, que eu tinha que fazer as agendas, depois enviar os CDs, verificar se estava tudo certo com o lugar, se eles conseguiram vender os CDs. Então, para estar nesse degrau hoje, que foi pequenos passos, né? Tiveram muita dificuldade no caminho. Naquela época, nós não tínhamos carro. Então, nas igrejas que era próxima, meu pai ia comigo de bicicleta. Caramba! Eu ia de bicicleta. Ele colocou, tipo, uma garupinha atrás, né? Arrumadinho e tal. Colocava uma almofadinha. Eu sentava e a gente ia em muitas vigílias para poder cantar, era de bicicleta. Caramba! Então, a gente olhando agora, a gente tem Uber. Quando não está com carro, tem Uber para poder sair. Nossa, muito real isso. Muito real. Então, são várias coisas que vai mudando ao longo do tempo. Então, naquela época, era muito difícil essa questão de locomoção, de ir nos lugares, de fazer também a questão das agendas, né? Então, e tiveram momentos após eu lançar o CD que eu pensei em desistir de cantar, porque começou a ficar tudo muito difícil. E teve um dia que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero cantar mais, né? Para mim já deu, eu achei que dava, mas eu não vou conseguir. Ela falou, não existe essa opção. Você vai ter que continuar. Porque, Vanessa, a gente não tinha dinheiro, a gente fez todo um sacrifício por você e você agora precisa honrar esse sacrifício e continuar. Era o seu sonho da vida e a gente acreditou também em você, então precisa continuar. E eu estava numa fase bem rebelde, sabe? Eu não queria mesmo. E teve um dia que uma amiga, ela me fez um convite. Vamos numa igreja comigo, numa outra cidade próxima à minha. Eu falei, olha, eu vou, porque lá ninguém me conhece. Então, ninguém vai falar nada comigo. Então, eu fui na igreja. Tinha uma pastora que estava dirigindo o culto. Todo momento ela olhava para mim enquanto ela dirigia, eu abaixava a cabeça, ela continuava olhando e eu abaixando a cabeça e pensava, meu Deus, ela tá me olhando muito, o que será? Será que ela me conhece? Será que me conhece? Fiquei tipo meio apavorada assim. Daí ela saiu do lugar dela e veio na minha direção e falou, jovem, vai acontecer 3 coisas na sua vida. E o jeito que ela falava era com muita intensidade e muito choro.
vai acontecer 3 coisas na sua vida. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu, Senhor, estarei contigo. Você vai receber um convite muito especial para um lugar onde você deseja e também um presente. Quando acabou o culto, eu olhei para minha amiga e falei assim, a parte do presente e do convite para o lugar onde eu desejo deve ser alguma viagem legal. Eu acredito, mas a parte do vale, imagina, não tem como acontecer isso comigo. Não tem como. Cheguei em casa e conversei com a minha mãe sobre. Minha mãe ficou bem assustada e falou, vamos orar. Eu falei, não. A pastora de lá estava doida, mãe. Agora, a parte da viagem, ela acertou. A gente sempre quer receber só as coisas boas, né? Mas a parte do vale, imagina. Então, eu estava naquela fase rebelde, né? Só a minha mãe orou. Ela fez a oração muito apavorada, né? Com bastante medo. Depois de uns 15 dias, um pastor entrou em contato comigo, que às vezes, quando ele ia pregar em alguns lugares, ele me levava para poder cantar. E falou, Vanessa, você lembra que você queria ir muito para o Rio de Janeiro? Eu falei, lembro. Então, você vai. Eu vou pregar, já enviei seus CDs para lá, eles amaram, já estão vendendo CDs, então você vai. Daí eu falei assim, não, pastor, não vai ter como, porque eu não estou cantando mais. Daí ele falou, não, querida, não existe essa opção. Eu já mandei o seu CD, já dei a minha palavra, então tá tudo certo, você precisa ir. Falei, olha, para não desfazer da sua palavra, eu irei. Então nós fomos, eu falei, mas vai ser a última viagem que eu vou. Então nós fomos para o Rio de Janeiro. Naquela época eu estava com aquela, já era mais moderninha, uma maquininha digital, né? Tinha como já colocar o cabo, ver no computador. Então tinha acabado de comprar, então estava tirando foto do Rio, de todos os lugares que eu passava, eu estava muito animada tirando fotos. Estou imaginando o que aconteceu. Daí o pastor falou, Vanessa, você quer ir embora? Porque a gente vai para o Espírito Santo, então te deixo na rodoviária, né? Aqui do Rio, você pega o ônibus para ir para Campinas. Falei, não, pastor, é bom que eu vou em mais lugares. Ele falou, tudo bem, então precisa avisar para sua mãe. Então liguei para minha mãe e ela falou, Vanessa, fala para o pastor não dirigir à noite. Fala para ele não dirigir à noite. Mas é claro que essa parte eu pulei, não falei para o pastor. Nós fomos para o Espírito Santo. Lá foi tudo tranquilo. Quando nós estávamos voltando, eu estava sentada no banco da frente. Por quê? Por causa das fotos. Então, eu estava muito animada tirando as fotos. O pastor dirigindo, as irmãs atrás, no banco de trás. E o pastor falou, Vanessa, nós estávamos na BR-381. O pastor falou, Vanessa, eu quero que você faça a troca de lugar. Eu quero que você passe para o banco de trás e a irmã vai vir para o banco da frente, a irmã dele, né, de criação. Daí eu fui e falei, mas pastor, por quê? Tá tão bom aqui as minhas fotos, agora eu vou ficar lá atrás, não vai ter como eu ficar tirando fotos e tal. Ele falou, não sei, eu quero que você faça a troca. Então ele parou o carro e ele falou, Vanessa, mude de lugar, por favor. E daí eu falei assim, a próxima vez eu não venho mais. Ele falou, tudo bem, então a próxima você não vem mais. E eu mudei de lugar. Depois de 15 minutos que nós estávamos andando, veio um carro na contramão e bateu de frente com o nosso carro. Meu Deus. E a irmã que trocou de lugar comigo, ela faleceu na hora. Meu Deus. Então, a irmã estava preparada, né? E eu não estava. Eu estava naquela fase toda rebelde. E eu lembro que a cabeça do pastor abriu fora, esguichou sangue para tudo que é lado. E eu falei, pastor, e agora? E ele falou bem baixinho, Vanessa, Deus vai enviar anjos aqui para nos socorrer, nos guardar. Na hora que o carro bateu, você não tem noção que é um acidente. Fica aparentando que é um sonho, que você está em outro lugar. Você fica meio sem saber o que está acontecendo. E ali apareceu 2 jovens mesmo, né? Tirou a gente dentro do carro, colocou a gente no acostamento. Foi todo um transtorno para a gente chegar no hospital. O moço da SAMU, o pastor, conta que ele ouviu perfeitamente o moço falando, temos 2 óbitos, uma mocinha e uma senhora. Quando o pastor ouviu a mocinha, ele sabia que era eu, ele pensou, meu Deus, como que eu vou falar para a mãe da Vanessa que ela morreu? Então, ele falou que começou a orar muito, pedindo para Deus fazer um milagre. Quando eles falaram depois de um tempo, ela está viva, ela está aqui, ela está com a gente, ela está com a gente. O pastor dava muito glória a Deus. Essa parte eu lembro.
que ele glorificava muito. E eu fiquei sem entender, tipo, nossa, todo mundo sangrando, quebrado aqui, ele glorificando lá. Pra quê? Tava meio sem entender, né? Daí depois a gente foi levado e era você mesmo, a mocinha. Sim, a mocinha era eu. Nós fomos levados para o hospital, né? Atendia todos e ninguém me atendia. Então eu tive bastante tempo para poder pedir perdão. Porque a louca era eu, né? Não a pastora. Então, pedi perdão, né? E lembrei do que a pastora tinha falado. Então, chorei muito, recitei vários salmos. E eu fiz o voto mais sincero da minha vida. Se o Senhor me tirasse do hospital com vida, não importa a forma como eu saísse de lá. Desde que eu sobrevivesse a tudo aquilo, eu iria ser uma adoradora, diferente de simplesmente cantar. A adoração vai muito além. Então eu fiz o voto mais sincero, prometi para o Senhor que eu contaria aonde eu fosse o testemunho, se Ele me tirasse daquele lugar. Quando veio o diagnóstico do médico, o diagnóstico foi que eu havia fraturado a coluna cervical. Nossa. Então o diagnóstico era de tetraplegia. Foi avisado para minha igreja, todo o campo de Sumaré, que é onde eu congrego, começou a fazer relógio de oração pela minha vida. Naquele momento, quando falou que eu estava tetraplégica, era uma mistura de sentimentos. Tipo, será que eu fiquei tetraplégica porque eu duvidei da irmã? Será que foi pelo quê? Eu não sabia ao certo o que ia acontecer. E nesses momentos, é importante você estar perto de pessoas, né, que vão te ajudar a você passar por esse processo com a fé. Pessoas que estão ali para te acrescentar, para somar. Então, todo o tempo, quando eu falava, mãe, você ficou sabendo, mãe, não vou andar mais. Ela falava, vai sim, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. E depois ela falou que ela também estava com medo. Ela também tinha medo. Só que a palavra dela todo o tempo já deu certo. Você vai andar sim. Então, às vezes, nós estamos, né, passando por dificuldades, por lutas, problemas, e é interessante e bom você estar perto de pessoas que vão te ajudar, né? Pessoas que estão à sua volta com fé, com oração. Então, todos levantaram esse clamor de oração pela minha vida e Deus, Ele fez um milagre na minha vida e na minha história. Eu voltei com os movimentos. Depois, lá de Belo Horizonte, fui transferida para Sumaré, teve todo um contexto lá naquele hospital. Assim que eu cheguei no hospital, Deus usou a enfermeira para falar comigo que eu iria andar sim, que era para eu contar o testemunho onde eu fosse, que Ele tinha ouvido a minha oração. Então, teve todo um processo para volta da Vanessa andando. E eu acredito também que com isso não foi só a volta da Vanessa recuperada, mas é uma maturidade especial, sabe? Diferenciada. Que é diferente quando você ouve falar da vida do fulano, do ciclano, mas é diferente quando você tem o seu testemunho e a sua história. É difícil passar pelo processo, mas depois vale a pena contar. Olha, Vanessa, que história, hein? Vou te dizer que você estava contando assim, rindo, eu achei que ia vir alguma coisa bem engraçada. Daqui a pouco você fala, pô, morri. Eu falei, caraca. E aí você falou, morri e tal, e o pastor orou. E você comentou ainda, eu não sabia nem por que ele estava dando glória a Deus. Eu falei, caraca. Mas foi muito forte a sua história, o seu testemunho. E eu entendo que o Senhor ainda vai te usar muito mais em tudo o que você for fazer, para onde você for. E como também, por exemplo, a pastora foi muito assertiva, assim, o Espírito Santo usou muito ela para falar, você vai passar pelo vale da sombra da morte. E aí depois teve a segunda promessa, né, que você iria receber um convite para um lugar que você queria muito ir. O terceiro... É a parte do presente, que foi a minha vida de volta, então, né? Então, que é um presente mais lindo. Literalmente se cumpriu tudo do que foi falado naquela profecia. E, uau, poderoso demais o testemunho, e entendo que muito mais o Senhor tem para sua vida em nome de Jesus. Agora Amém. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta para mais bate-papo em nome de Jesus. Deus abençoe.
Nada tenho a não ser uma vida só pra te adorar. Gastarei os meus dias dedicados só pra te amar. Do que adianta ter tudo que o dinheiro pode comprar, se a tua presença eu perder no caminho, não sobra mais nada. Mais que a fama ou tudo que o outro é capaz de me dar, escolho a presença, eu trago a presença. Derrubo os altares, eu queimo os ídolos, escolho entregar a oferta de Abel, mesmo que minha vida esteja em perigo. Derrubo os altares, eu queimo os ídolos, bezerros de ouro não podem roubar a glória de Cristo. forte. Que letra. Eu estava até pensando, a gente tem falado muito aqui sobre a desconstrução dos altares, né, que não são para o Senhor. Altar de idolatria, que é algo muito comum, né, que as pessoas acham que muitas vezes associam a pessoas, mas não existe só esse tipo de idolatria, né? Acho que também ultimamente as pessoas têm falado muito sobre o celular ser também um ídolo em nossas vidas. Então, essa música é muito forte, tem uma mensagem incrível sobre ser inegociável construir um altar para o Senhor de adoração,
Glória a Deus. E eu queria saber como que foi gravar esse projeto. Foi um projeto ao vivo, né, que vocês fizeram. E como foi ver que a gente conversou um pouco, né, no primeiro bloco sobre toda a história. Como foi para você hoje ver que valeu a pena, né, usar esse presente que o Senhor te deu, a vida, e cantar que você constrói um altar de adoração e a sua vida inteira é para adorar o Senhor. Como foi não somente gravar isso, mas também trazer à memória tudo o que aconteceu, seus momentos de dificuldade, o momento que você pensou em desistir, e ver que hoje você está sendo uma voz para essa geração e convidando essa geração principalmente a construir um altar de adoração ao Senhor. Olha, essa música Irrevogável, eu acredito que do meu ministério essa foi a mais forte que eu já gravei. E quando ela chegou para mim através do compositor Dimael, estava certo para eu pegar uma outra música, e daí depois ele me passou essa, me falou, olha, eu acho que essa combina com você. Quando eu ouvi, eu passei 2 dias chorando, porque falou muito comigo, só que eu fiquei com muito medo de gravar essa canção. Porque antes da gente gravar algo, a gente precisa analisar muito o que vamos cantar. E eu estou passando mesmo a verdade, eu vou viver essa verdade para passar essa mensagem. Então, fiquei alguns dias pensando se gravaria ou não, mas ela me tocou muito. Então, primeiro, antes da gente fazer um projeto, precisa ser tocada primeiro para depois transmitir para as outras pessoas. É realmente uma verdade, né? Exatamente, passar essa verdade. Nós gravamos em Goiânia. Fizemos esse projeto ao vivo lá em Goiânia. É um projeto muito especial. Nós gravamos 3 canções. Olha, já estou dando spoiler. As próximas também que irei lançar estão lindas. Foram canções direcionadas pelo Espírito Santo, que falou fortemente ao nosso coração. Trazer a adoração que é exclusivamente para Deus. E a gente fala muito mesmo, você falou um ponto certo e específico que eu sempre falo, que é o nosso celular também. Às vezes a gente passa muito tempo, né? Eu já me peguei várias vezes vendo muitas coisas. Passou o horário do devocional, depois já estava tarde, também não li a Bíblia, várias coisas no celular o dia todo. Então, tem algumas coisas que vai nos afastando da presença de Deus. Então, com esse louvor, é para a gente fazer uma reflexão, né? Como está a nossa vida, para a gente voltar à adoração que nós tínhamos no primeiro amor, né? Que a gente estava fervorosos, pensando sempre em algo específico e exclusivo para Deus. Então, mostrar essa música é mostrar também a verdade que aconteceu comigo, né? Que eu prometi para o Senhor que a minha adoração seria exclusivamente para Ele, que quando eu fosse cantar para as pessoas, eu não gostaria que fosse levantado outro altar, a não ser para Deus. Então, gravar esse projeto também é lembrar desse voto que eu fiz com o Senhor. Algo que foi muito específico em um momento que eu estava na pior, no momento que eu estava muito triste. Então, trazer essa mensagem para esse tempo é motivo de muita felicidade. E eu estou muito feliz, né, com esse momento, com esse projeto novo. Tem uma parte que fala que escolho entregar a oferta de Abel, mesmo que minha vida esteja em perigo. Muito forte. É uma das partes bem forte da letra, né, que eu amo de paixão. Estou amando ver os comentários nas redes sociais, as pessoas estão gostando. Já passamos de 200 mil visualizações em poucos dias de lançamento, então estamos muito felizes com o resultado. Essa parte de Abel também me pegou. Você estava cantando aqui, eu estava ouvindo a letra e sentindo a letra de modo geral, né? E quando você falou essa parte do Abel, eu lembrei tanto do texto de Gênesis como do texto de Hebreus, que é uma das passagens que mais mexe comigo, assim, e que fala que o Abel, ele entregou uma oferta que clama ao Senhor até os dias de hoje. E eu falei, caramba, é literalmente isso, né? Ele não se importou com o que o irmão dele seria capaz de fazer, ele se importou com o que ele queria honrar.
E quando você cantava essa parte, veio no meu coração, poxa, tem que ser inegociável. Eu não posso só ofertar ou fazer as coisas porque os outros vão me ver fazendo as coisas, ou vão me ver pregar, vão me ver orar, vão me ver cantar, vão me ver evangelizar. Mas eu tenho que fazer porque eu creio que é algo inegociável. E é para alguém que eu quero fazer, que eu quero não só mostrar para ele, pronto, Deus, tá aqui, eu fiz, olha só, sou um bom menino, sabe? Cadê a minha estrelinha de bom menino? Não. Deus, eu estou fazendo isso porque eu realmente te amo e a minha oferta ao Senhor é inegociável. Eu não vou dividir isso com, por exemplo, com o meu time de futebol, ou com o meu passatempo, ou com os meus hobbies. Eu vou entregar ao Senhor a minha oferta, independente do tempo que seja, ou do horário que seja, ou da hora que possa ser. E isso me pegou muito nessa canção. Dentro dessa questão, você explicou pra gente um pouquinho do peso que essa música teve para você, de como você ouviu, de como você recebeu essa canção e agora cantando 200 mil pessoas, assim, visualizações. Numa canção que foi lançada há pouco tempo, é muita coisa. Você comentou que ainda veio alguns comentários e pessoas já falando sobre a canção. Eu queria te perguntar, o que as pessoas hoje têm falado sobre essa canção, sabe? O peso que elas estão sentindo dessa canção. Porque você falou, antes de eu cantar, eu queria entender se já era uma verdade em mim. E o que as pessoas estão falando sobre essa canção? Já está se tornando também para elas uma verdade? Sim, sim. Nós estamos acompanhando as mensagens, né? Várias pessoas falaram, meu Deus, preciso orar mais, preciso buscar mais a presença de Deus. As pessoas que assistiram, não só ouviram, viram as pessoas que estavam acompanhando o público, enfim, participando da gravação, viram como eles foram tocados pela presença de Deus. E dos pedidos que eu fiz para Deus quando fui gravar essa canção é para que as pessoas sejam alcançadas pela presença dele, porque senão não teria sentido a gente fazer um investimento, sair aqui de São Paulo, né, de Campinas, e ir lá para Goiânia, fazer todo o investimento que existe por trás, fazer toda a questão da produção também, se as vidas não fossem tocadas e alcançadas. Então, para gravar essa canção, nós fizemos também, eu juntamente com meus irmãos e a minha mãe, o meu esposo, minhas cunhadas, semanas de oração. Nós fizemos consagração para que as pessoas fossem mesmas tocadas por essa canção. Então, todas as vezes que eu assisto, olhando todas as imagens, que eu ouço a canção, eu sinto a presença de Deus. E é isso que as pessoas têm comentado, que parece que elas estavam lá, porque elas também estão sentindo essa mesma presença. Então, estamos muito felizes, com poucos dias de lançamento, né? E já quero convidar as pessoas de casa para ouvir a canção. Está incrível. Pode colocar Vanessa Carvalho na sua plataforma digital preferida, que vai aparecer várias canções lindíssimas também. Essa está maravilhosa, só que tem outras tantas muito especiais também. Já aproveitando o gancho das redes sociais que você fez, para chamar a Vanessa, para convidar a Vanessa, como é que a pessoa faz? Ela vai pelo Instagram, pelas redes sociais, como é que é? Sim, elas conseguem me encontrar através do Instagram, cantora Vanessa Carvalho, no Facebook também, cantora Vanessa Carvalho. A maior parte do tempo a gente sempre está no Instagram, né, agora, mas no Facebook também, lá tem os contatos, tudo certinho. Dá para convidar para ir na sua igreja, no seu evento, teremos o maior prazer. Glória a Deus. Vanessa, você comentou um pouquinho, né, que vocês oraram ali, fizeram um tempo de preparação e que quando você também recebeu a música, você também foi orar para ver, Senhor, que é uma responsabilidade, né? Sim. E eu acho que sempre quando a gente se analisa, a gente vê que existem altares que nós precisamos derrubar. Como foi esse período, assim, para você de preparação, de também autoanálise, para que você pudesse transmitir essa mensagem com verdade, para que quando você falasse sobre adorar somente a Deus, não fosse algo cantado da boca para fora, mas com muito entendimento e também com uma vida que seguisse isso. Como foi todo esse processo que você viveu com o Senhor? E a sua família também, né? Como Sim. você falou.
o processo de autoanálise, Sim. que é bom, né? Que a gente sempre faz, a gente mesmo olhando para dentro de nós. E eu pensei, qual é o altar que precisa ser quebrado na minha vida? São várias coisas que às vezes vai passando no nosso dia a dia. Eu amo dorama, não é pecado assistir dorama. Eu sempre sou com os meus pais. Eles amam dorama. Ensinaram a minha filha a fazer coração coreano. Ela faz assim, só que ela não consegue fazer assim, ela faz assim, ó, com o dedinho. É o famoso coração. Meus pais amam. Só na produção tá fazendo coração também. Sou apaixonada, né, por dorama, só que eu notei o quê? Que eu não assistia um episódio. Eu queria engatar em vários. Então, por exemplo, 5, 6, 7, enquanto estava com tempo livre. Sim. E esse tempo livre, não é que ele estava livre sem fazer nada. Tinha outras atividades que eu poderia estar fazendo nesse período. Como estudando questão mesmo de música, né? Poderia estar lendo a Bíblia, poderia estar tentando fazer alguma canção, né? Alguma coisa voltado mais para Deus. Então, eu parei e pensei, meu Deus, olha o tanto de horas que eu fiquei, então esse altar precisa ser quebrado. Então, assisto ainda? Sim, continuarei assistindo. Acompanhando as Dorameira pra histórias. sempre. Mas, claro, tudo com equilíbrio. Sim. Né? Tudo na nossa Priorizando vida a coisa certa, né? precisa ter um equilíbrio. E observando também as coisas que vão entrando dentro da nossa casa. Né? Quando você ganha algo, algum objeto, seja lá de quem for, a gente precisa orar também pelo aquilo que a gente recebe, né? E observar como que continuou sua vida depois que você trouxe aquele objeto para sua casa. Qual é o tipo também de filme que você está assistindo, de série, de coisas que você está assistindo, porque às vezes a gente fica, não tem nada a ver, né? Tudo não tem nada a ver, não tem nada a ver, e tem coisas que têm a ver, então a gente precisa também tomar esse cuidado. Então acredito que depois que essa canção chegou, eu estou observando mais os detalhes. Será que eu posso fazer isso? Sim. Será que eu posso fazer aquilo? Então eu acredito que essa canção também chegou para mudar algumas coisas dentro da minha vida. Vanessa, você estava falando sobre a questão de ganhar presentes, aquilo que você fala, falam muito isso para os jovens. Sim. Principalmente porque eu vim de uma família que não era convertida, era uma família que vivia em meio a uma outra religião. E existia vários tipos de rituais para presentes, ou seja, para dar um presente, destruir um casamento, para destruir, sabe, a vida financeira, algo nesse sentido. E aquilo que você falou é muito real. De, beleza, eu recebi um presente e, não tem nenhum problema, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver até que a pessoa saiba que tem a ver. E eu já vi muitos casos de casamentos, de vidas que foram destruídas por conta de um presente. Inclusive, quando eu estava na África do Sul, eu fiz um atendimento por telefone para uma pessoa que estava aqui no Brasil que tinha recebido um presente de uma colega e isso começou a afetar o casamento dela. E nessa ligação, ela manifestou na ligação e aí, enfim, Satanás falou onde estava o problema e o primeiro presente que ela tinha recebido. Nisso, a situação, né, foi absurda, os vizinhos acharam que estava tendo briga em casa, mas era ela manifestada. Então, o áudio estava alto porque eu estava orando pelo telefone do outro lado do mundo. Mas quero dizer, às vezes as pessoas elas não reagem como você reage, sabe? Nessa questão de não vou, beleza, só colocar no corpo, não sei a intenção da pessoa que me deu, não sei de onde veio isso aqui, não. Antes de colocar, deixa eu consagrar o Senhor. Deixa eu apresentar o Senhor, deixa eu viver aquilo que o Senhor, ou pedir para que o Senhor me mostre, né, aquilo que é aquilo real para aquele momento. Desculpa. E isso também entra na questão da música que você estava falando, de destruir altares, né? Porque sem querer você coloca um presente como esse, um brinco, uma roupa, algo nesse sentido, e você acaba levantando um altar
que não era para ser levantado. E acho que muito vai também da questão da sensibilidade. Acho que foi muito forte isso que você falou e quem está em casa e prestou atenção nisso, acho que é algo que você deve fazer. Ao receber um presente, independente de quem quer que seja, você precisa consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor para que tudo aquilo que talvez venha de má intenção com o presente seja quebrado, seja destruído e não afete a sua vida ou também gere na sua vida distrações ou falta, né, de relacionamento com o Senhor, porque essa é a ideia do presente, né? Sim. Tirar o elo que você tem com o Senhor, destruir isso, abaixar a sua guarda para que aí Satanás possa agir. Olha, vou te dizer que tá incrível a sua participação. Já? E, assim, a gente está conversando aqui, o tempo voou, está voando, na verdade. E quero agradecer você por tudo aquilo que você tem falado aqui, ministrado e tem ministrado também ao nosso coração. Mas antes de você cantar ou algo assim, eu gostaria de tirar um tempinho só para que você falasse do WLC. Ah, sim, nossa. Você lembra a mente? Olha aí. Agora eu sou leitor de vida. Deus aqui deu Deus conexão ali do alinhamento do coração. Mas, para quem não sabe, né, acompanha aqui, eu estou sempre com o pastor Alan nos cultos que a gente tem dos jovens, sunsets, e eu também lidero o louvor, que é o Offer Music, junto com meu marido, né, a gente tem um grupo, temos algumas canções, até pegando o gancho aqui, essa canção fala sobre a questão do altar, a gente também tem uma canção que sempre, a gente até brinca, né? Que começa a introdução e já tá todo mundo de joelho, porque essa canção fala sobre a reparação do altar. Então, também convido você de casa a ouvir Rodeada de Glória e também ser tocado. Já começa também, já ouve da Vanessa Carvalho, Revogável, já junta as duas, já vamos todo mundo reparar o altar. Aí não tem construir um mais altar choro, pro né? Senhor. Não tem mais lágrima para chorar. Mas a gente tem um projeto WLC. No começo do ano de 2026, em maio, a gente teve uma conferência, né? A gente já estava falando ali com os líderes, os ministros de louvor, quem participava ali do louvor. E a gente também tem uma comunidade no WhatsApp, então WLC significa Worship Leaders Community. Falei certo? Falou certo. Comunidade de liderança e adoração. Isso. E aí, a gente tinha ali algumas reuniões fechadas com eles, mas agora nós vamos começar a abrir essas reuniões. Perdão, a gente vai estar fazendo live no YouTube todas as terças-feiras, às 20 horas, para falar ali sobre adoração profunda. Como a Vanessa comentou aqui, não é simplesmente cantar, né? Não é simplesmente ali tocar, mas a adoração vai muito além disso. É uma vida de adoração, é uma vida no altar, é uma vida de reparação de altar. E o objetivo desse projeto não é apenas alcançar aqueles que participam do louvor, mas todo aquele que quer saber o que é adoração e viver uma vida de adoração. Então, eu convido vocês a também estar com a gente no Sunset, no encontro também. Inclusive, qual que é o canal? Offer Music. No canal da Offer Music, pessoal. Enfim, gente, eu creio que vai ser uma bênção, então nos acompanhe. Esteja com a gente também pessoalmente, você que é de São Paulo, ou você que tem a oportunidade de vir para São Paulo, venha estar com a gente. Sunset for Jesus acontece todos os sábados aqui na Avenida São João 791, às 16 horas. E também aos domingos nós temos um encontro, acontece ao meio-dia. Você pode aqui procurar sempre a nossa equipe, os nossos jovens sempre vão estar ali no saguão, se ajuntando para estar aqui. E eu creio que vai ser uma bênção. Então, é isso, eu deixo o convite. Você que quer viver adoração, não é somente você ministro, você que canta, toca, enfim. Você que quer viver uma vida de adoração, é o meu convidado para participar desse projeto lindo que o Senhor colocou no nosso coração. Todas as terças, às 20 horas da noite, ao vivo no YouTube da Offer Music. É isso. Deus abençoe vocês de casa, Deus abençoe Vitória, Amém. Deus abençoe Vanessa. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço, muito obrigada. E vou pedir para você cantar mais um louvor para a gente encerrar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer
Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz.